Oi, pessoal que está aqui acompanhando a 7ª edição do Afrofuturismo, aqui direto pelo Pelourinho, em Salvador. Eu sou Midian Noeli, jornalista, e vou conduzir aqui esse podcast com o Saulo Montronde e também com o Marcos Jamir, né, para falar um pouquinho sobre esse tema que é panafricanismo, mídia e negócios. Uma honra estar com vocês. Por favor, vocês poderiam responder para a gente, aí, a partir da experiência e da vida de vocês, como que os princípios panafricanistas podem orientar novas narrativas na mídia e impulsionar também modelos de negócio mais colaborativos, pensando nessa perspectiva global? Sim, muito se tem feito a nível do panafricanismo, mas acredito que nós podemos sempre ir um pouquinho mais longe, não é? No meu caso em concreto, por exemplo, sou o fundador da TVA, Televisão África, um canal que começou em Cabo Verde, mas neste momento nós estamos em Portugal, estamos em Moçambique, Guiné Equatorial, e o nosso objetivo é, num futuro bem próximo, também estarmos presentes no Brasil. Então eu acho que hoje em dia nós temos que começar a pensar, nós os africanos, afrodescendentes, começamos a pensar de uma forma mais holística e tentarmos controlar também tudo o que tem a ver com a infraestrutura, a mídia, a tecnologia e o modelo do negócio. E não estarmos só à frente da câmara, mas também sermos a pessoa que está por detrás da câmara, que é uma das formas, a única forma eventualmente de nós podermos controlar a narrativa. Senão as pessoas continuam a nos utilizar e monetizar em cima com a sua própria narrativa, porque normalmente quem controla a narrativa é quem é dona do dinheiro, quem é dona do sistema, quem é dona do servidor, quem é dona da fibra óptica. Então, na minha ótica, eu acredito, e é nisso que eu tenho estado a trabalhar, nós sermos os donos, criarmos as nossas próprias plataformas, controlarmos as nossas próprias plataformas, sermos dono e termos o controle do algoritmo, para podermos também potencializar outros negócios, outros africanos, afrodescendentes como nós. É uma das formas de nós irmos mais longe e mais depressa. E por outro lado, para além... Dinheiro, né, Saulo? O poder está no dinheiro. O poder está no dinheiro e depois o dinheiro também traz o poder, não é? Por exemplo, hoje diz que a televisão, a mídia é o quinto poder, não é? E hoje em dia nós, através da televisão África, sentimos isso. O poder que nós temos de influenciar, de propor. Quando eu comecei com uma produtora. Então eu passava por muitas dificuldades que tinham a ver com ter o meu conteúdo num canal de televisão. E eles é que ditavam as regras. E haviam outros conteúdos igual ao meu. Não tinham muito poder, não tinham controle sobre o meu conteúdo. A narrativa, a história, o script tinha que ser aprovado por eles. Mas hoje em dia, nos últimos anos, isso mudou. Eu consigo construir a minha própria narrativa. E isso trouxe-me algum poder, a nível de influência, a nível de poder falar o que eu quiser falar e também de chamar a atenção e poder sentar à mesa com um pé de igualdade, seja com quem for. A mídia tem esse poder, mas só quando nós vemos de uma forma holística. Não só sermos criadores de conteúdos, mas não sermos os donos dos canais, sermos os donos da plataforma, sermos os donos da tecnologia e do servidor. A sua tecnologia. Exatamente. E por outro lado, eu tenho trabalhado também a nível da tecnologia, que é dificilmente uma empresa que não esteja em África, que não conheça os desafios africanos, vai poder criar uma solução que possa resolver, atender às nossas necessidades. Foi pensando nisso que nós lançamos, por exemplo, criamos a Rift One, que é um computador inteligente, focado principalmente na educação, mas que oferece todas as ferramentas para uma criança, mesmo estando na Quênia, na África do Sul, estando em Cabo Verde, com acesso, por exemplo, à inteligência artificial. É um dispositivo que custa a partir dos $100, então é muito acessível. Tem todas as capacidades básicas para acederes à internet, trabalhares no Word, no Excel, criares, fazer reprogramação, mas já vem nativo com uma linguagem de inteligência artificial, offline. Mesmo se não tens acesso à internet, mesmo se não tens pago uma subscrição a um modelo, uma plataforma externa, consegues utilizar. Uma criança na Amazónia, uma criança em Cabo Verde, numa área remota, consegue tirar proveito da inteligência artificial e falar com a inteligência artificial. Internet, offline, como que é esse envio de dados, assim? O nosso dispositivo, para além da CPU e da GPU, a CPU lida com o processamento, não é o processador, é a GPU, a parte gráfica, tem um outro chip que é a NPU, uma NPU, Neural Processing Unit. E esse chip lida diretamente com a linguagem artificial. Então temos um modelo de 1.5 bilhões de parâmetros
e um outro de 8 bilhões de parâmetros, são termos mais técnicos, mas que já vem instalado, nativo no dispositivo. Claro que quem tiver acesso à internet pode sempre também conectar o modelo à internet e obter dados atuais, de hoje, não é? De há 2, 3 horas atrás. Mas a grande vantagem é que quem está numa área remota, sem acesso à internet e não pode pagar a uma subscrição, consegue ter isso de forma gratuita e sem custos para o resto da vida. Pois é. Sim, consegue, inclusive consegue enviar coisas porque também no dispositivo, para além de ter Wi-Fi, Bluetooth e internet, consegues conectar a internet e tudo o resto, tem uma conectividade que é LoRa. LoRa stands for Long Range, que é uma conectividade que permite, nós desenvolvemos o nosso próprio software que já vem instalado no computador, que permite a uma pessoa que esteja mesmo numa área remota, sem internet, enviar textos e qualquer ficheiro digital, sem internet, sem infraestrutura, sem antena, sem um operador, sem ninguém no meio, e totalmente grátis. E desde que tenhas acesso line of sight, consegues enviar 1 km, 5 km. E também podemos criar também uma rede, uma mesh network, uma rede mesh, onde cada Rift-One, cada dispositivo consegue receber, armazenar e reenviar os dados. Isso totalmente sem a internet e sem custos. Consegue funcionar. Nossa, gente, é o futuro, né? É o afrofuturismo, incrível. Eu tô aqui super honrado em conhecer pessoas tão incríveis, né? Assim, que é aquela coisa, pensar tecnologia não é só acessar as plataformas digitais, é você construir também, né? Você ser dono disso. E pensando nisso, estamos aqui com o Marcos Jami também, que é super jovem, mas também é um cara aí também que está super reconhecido na área de tecnologia. Conta pra gente também um pouquinho, assim, a partir dessa visão pan-africanista, mas sobre até essa lógica do dinheiro também que o Saulo trouxe. Top. O que acontece? Hoje eu percebo que algumas coisas já estão sendo feitas. O governo faz algumas coisas, alguns empresários ainda fazem algumas coisas, mas ainda falta uma intenção e uma objetividade maior. Quando eu falo intenção e objetividade maior, a gente vai unir realmente tanto o Brasil, tanto os países da África que falam português, realmente colocar como intenção e depois metrificar com números. Então, por exemplo, eu posso levar isso para a lógica do meu negócio, African Dev. O que eu faço? Eu conecto programadores africanos às empresas no Brasil. Então, hoje eu tenho 40 programadores africanos trabalhando comigo em empresas aqui no Brasil. Esse pessoal já ganha aproximadamente, posso falar que quase 80% a mais trabalhando aqui no Brasil se eles estivessem trabalhando em Cabo Verde. Então, eu estou conseguindo fazer o quê? Eu estou levando mais dinheiro para Cabo Verde. Mas só que isso não é o suficiente. Porque nessa lógica eu consigo só empregar no máximo 40, depois 100. Então, eu tenho um teto. Imagina se a gente fizer isso numa lógica de negócio onde que tiver mais empresários brasileiros contratando profissionais ou realmente, nem só contratando, levando o negócio para lá. E depois, aproveitando esse negócio em alguns países africanos, trazendo de novo esse negócio para o Brasil. Por exemplo, uma indústria, call centers. Então, tipo assim, tem vários outros negócios que podem trazer renda e rentabilidade para os dois países, para os dois universos. Então, é meio que isso que a gente está querendo fazer agora. Unir esses dois públicos numa lógica que permite uma sustentabilidade de 10, 50, 100 anos para a gente virar o protagonismo. Como tem por causa do Saulo também, eu gosto muito de falar sobre números. Se o continente africano é o continente mais jovem do mundo hoje, um continente que a média de idade é muito baixa comparando com outros lugares, a gente tem que aproveitar isso. E quem pode aproveitar isso do melhor jeito possível é o empresário brasileiro. Porque o empresário brasileiro ele consegue entrar no continente africano como uma forma mais natural, ele é melhor recebido, porque a gente se entende como a gente, tanto todos os países da África como o Brasil, a gente foi colonizado. Então a gente consegue aceitar, a gente consegue falar, a gente já foi um irmão, a gente tem uma parceria, a gente tem uma conexão melhor. Então se vier algum empresário brasileiro e ele quiser construir uma fábrica em Cabo Verde e depois tentar, junto com a gente, como a gente conhece o continente africano, e falar, vamos distribuir para 1 bilhão de pessoas, ou vamos segmentar só para o pessoal que fala português, que é quase 300 milhões, então estamos pegando tanto a África e o Brasil, que é 300 milhões, a gente consegue. Vamos pensar, por exemplo, uma fintech. O que tem aqui hoje no Brasil? Temos uma Nubank, que é muito top, mas por exemplo, não tem uma fintech em Cabo Verde, tem os bancos tradicionais. A gente pode fazer isso. Mas se tivesse uma Nubank em Cabo Verde, para ele seria fácil construir isso. Não é algo difícil. Também, por exemplo, tem o Pix que existe aqui no Brasil, vai ter em Cabo Verde,
feito pelo próprio governo, mas imagina se isso tivesse feito desde 2021. Então, tipo assim, é coisa que a gente podia ter feito muito tempo antes, que conseguia fazer essa conexão e depois juntar esse dinheiro dos dois países. Perfeito, assim, você tá falando sobre a necessidade, né, assim, conta pra gente, porque é isso, né, ele falando de juventude, bônus demográfico, aproveitar, mas você é esse jovem aí também que aproveitou um momento de crise, assim, que a gente tava vivendo pra poder montar seu negócio, como é que foi isso? Pô, hoje eu tenho 26 anos, todo mundo acha que eu tenho 30, é impressionante, acho que eu tô velho, tô acabado, mas todo mundo acha que eu tenho 30, mas eu falei, eu tive muita sorte no meu negócio, meu negócio, a pandemia me favoreceu, então quando eu apresentei minha ideia, depois da pandemia, todo mundo queria, porque era uma demanda realmente, então em pouco tempo eu consegui crescer muito rápido, só que eu tive erros de gestão, por não ter experiência e acho que por acreditar demais, ser muito positivo, de achar que nada ia dar errado, que eu já estava fazendo a coisa certa. Então eu não me preservei em relação a isso. Eu fiz reserva de capital como empresário. Eu só tinha um cliente. Como que um empresário pode só ficar à mão de um cliente? O empresário pode chegar a qualquer momento e rescindir com você. Então eu passei por essas fases, mas eu me reestruturei de novo. Montei uma empresa, hoje eu tenho quase 20 clientes. E aloquei, diversifiquei muito a minha entrada e minha receita. Então, estamos hoje nessa pegada, que acho que no próximo ano a gente pode ficar 100 funcionários. Se Deus quiser, eu vou até 200, quem sabe. É também, né? Pensar em negócio é pensar também em sustentabilidade econômica, em você ter um equilíbrio econômico também, financeiro econômico, né? Para contratar mais pessoas, para expandir pelo continente, pela diáspora. Tem algo mais assim que vocês queiram falar para finalizar? Sim, é convidar a comunidade brasileira, não é? Nós estaremos a lançar projetos interessantes e só vamos conseguir ter o sucesso se formos juntos. Okay? Então eu estou super entusiasmado com essa ideia, tanto a nível da criação do canal no Brasil, não é? De trazer a TVA para o Brasil, com sinergias cá, com outras plataformas que já existem, que conhecem o mercado, que só assim que vai ser possível, tem essa sensibilidade para esses mercados. Nós vamos poder criar essa economia global que nos beneficie diretamente, onde nós somos os donos. E dessa forma vamos poder, obviamente, resolver os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E potencializar o trabalho que tem sido feito, tem sido brutal. Mas, como eu disse no início, é ver tudo isso de uma forma holística e colmatar todos aqueles pontos. E assim iremos conseguir. E trazer um mundo melhor, e trazer mais negócio, mais dinheiro, mais contribuição e sucesso para todos. Você falou? Então é muito do pessoal realmente conhecer Cabo Verde, conhecer os países africanos, ir lá, igual o Saulo tem hotel, eu quero construir uma pousada também, possibilitar que o pessoal vai ver e ir para cá. Olha, como assim? Saulo tem um hotel em Cabo Verde. Nossa, ele faz tudo, né, gente? Ele realmente... Não, jamais. Então é muito essa lógica de um empresário brasileiro, do brasileiro ir para os países africanos, conhecer. A partir do momento que você estiver lá, mesmo que for como turistando, você vai ver o que de negócio. Você vai ver o que você faz. Não tem aqui em Cabo Verde, o que eu posso trazer? Você vai ver pessoas que você viu que é grande talento, que você pode trabalhar com você de forma remota também. Então é muito isso, essa permitir você ir para o país e ver as oportunidades que existem. Então tem que ter movimento, né, gente? Tem que ter movimento. Então é isso, agradeço muito, assim, uma honra. E lembrar, né, pessoal, afrofuturismo, mas como diz Mãe Stella de Oxóssi, o tempo é agora. Então é tempo de fazer acontecer. Obrigada, gente. Obrigado. Foi um prazer.